ayesila bila yo eburu yetami ayesila bila yo jembe folalu yetami na woluma wanjelo eburu yetami woluma wanjelo ayesila bila yo mande kali yetami woluma wanjelo ayesila bila yo na eburu yetami na toma wanjelo ayesila bila yo jembe folalu yetami na woluma wanjelo eburu yetami woluma wanjelo ayesila bila yo mande kali yetami woluma wanjelo Então o edital veio para tentar fazer com que esses protagonistas da cultura popular tivessem alguma forma de remuneração, ainda que simbólica, por aquilo que fazem. Aqui no Conto de Cultura Raio de Luz, nós procuramos contemplar a capoeira, a capoeira Angola, a folia de Reis e o Congo daqui de Goiás.
recuperar e aperfeiçoar, e também ver se tornava autossuficiente as manifestações culturais do nosso povo. A experiência foi realizada com essas 3 manifestações da cultura popular, né? Nós trabalhamos com o grupo de Folia de Reis do mestre Tãozito, trabalhamos com o grupo de capoeira Angola, primeiro com o mestre Gustavo, lá da Vila Esperança, depois trabalhamos com o Fabinho e trabalhamos com o único grupo de Congo de Seu José de Arruda aqui no município de Goiás. CAPRA, União da Capoeira Angola Pro Adolescente. Essa era a nossa visão que a gente tinha. Pela transformação que eu sofri com a capoeira, que minha esposa hoje é testemunha disso, né, juntamente comigo, a gente decidiu apostar e acreditar na capoeira que poderia dar certo. E a UCAPRA hoje é uma realidade, né? Não é assim centenas de pessoas, mas a gente não dá conta de mudar o mundo, né? A gente pode mudar algumas pessoas que estão no mundo. O projeto contribuiu para que essa arte fosse transmitida para as novas gerações. Todas as expressões nós procuramos fazer oficinas com crianças e adolescentes, não é? No sentido de tirar um pouco do anonimato essa arte, essa cultura e dar um pouco de visibilidade. Vovó me disse, vovó falou, o bigada é bom, é o bigada de vovó. Vovó me disse, vovó falou, o bigada é bom, é o bigada de vovó. Vovó me disse, vovó falou, o bigada é bom, é o bigada de vovó. Da velha que me disse, da velha que falou, o bigada é bom, é o bigada de vovó. Esse processo de elaboração desse trabalho, construção de oficina, escuta dessas pessoas, nós fomos observando também que outras expressões culturais que existiam aqui em Goiás já há bastante tempo, elas se perderam, né? Como a dança do cururu, por exemplo, né? E a própria congada que veio de Minas para cá, que é diferente do Congo que nós temos, que veio para cá trazida por seu Tãozito e depois ela se perdeu de novo. Vários cantos e expressões da cultura popular que a gente ouviu as pessoas falarem, mas que não se encontram mais. É interessante, por exemplo, quando você pensa num caso como a cidade de Goiás, que é uma cidade até que comparada com outras, Pirinópolis, Moçambique há algum tempo, a terra da Maria Alice, a própria Niquelândia, ou então cidades aí mais de Minas. Minas nem falar, Minas são centenas. Até uma cidade que empobreceu muito a sua cultura popular. Não sei se por ser capital durante muito tempo, então, onde o poder é mais visível, não é mais uniformizador, mas a própria festa do Divino foi muito reduzida. E essas festas de Congo, elas ficaram reduzidas a essa dança dos Congos, né? Que é o único grupo. Né? Em outras cidades, estou dizendo, Catalão são centenas não, mas dezenas, desfilam uma manhã inteira, parece um desfile de escola de samba. Inclusive muito grandes, alguns têm 300, 400 pessoas, um monte de gente. E aqui, esse mesmo grupinho, sempre o mesmo, os mesmos papéis. Me chamo José de Arruda, da turma minha aí, o mais velho é eu, todo, né? Eu entrei nessa devoção, que foi uma devoção que minha mãe me pôs. Eu estava na idade de 11 anos.
E estou até hoje, com 75 anos, promovendo, pelejando para o Congo não acabar. Porque se fosse, não fosse por nós, por mim, mas minha turma, que já tinha acabado. Esse Congo nosso aí é de geração. É de pai para filho, de filho para neto e vamos tocando. Família minha toda já. Os que não tá, ainda não tá no Congo, já dançaram, tudo já apresentaram. Em algumas cidades, como aconteceu aqui em Goiás, o que havia restou uma companhia. Aqui, por exemplo, é uma dança de congos, que é muito antiga, alguns vão evocar os anos 800, outros começo dos 900, não é tão antiga quanto outras, de outras cidades, algumas vêm desde a colônia, desde 1600 e pouco. E tem toda uma discussão entre pesquisadores e entre eles próprios, se é alguma coisa que vem da África e que foi trazida com os escravos, ou se é alguma coisa gerada aqui. É uma polêmica não resolvida. Alguns dizem que tem raízes africanas e evocam inclusive um rei Congo, que inclusive, não que ele se tenha convertido ao catolicismo, mas que ele permitiu o ingresso dos missionários no reino dele e começou a fazer esse sincretismo de santos católicos com divindades da religião dele, no caso bantus, não é? E que então seriam reminiscências desse reino do Congo, daí o nome, que teriam chegado ao Brasil. Outros já vão dizer que não, que os negros, assim que começaram a se acostumar um pouco mais debaixo do regime que viviam com o país e começaram a se agregar, porque eles eram diferentes tribos e nações, eles começaram a criar rituais, festas, que os senhores inclusive permitiam. Tem todo um jogo também de explicação, se era para extravasar violência, assim por diante. Congo Vilaboense, Congo Goiano. Esse aqui é o último que tem, como se diz. Foi o primeiro que trouxeram lá da África para cá, chegou aqui e está até hoje. Mas sempre há um sincretismo. Lá em Catalão mesmo, eu me lembro que eu estava pesquisando ternos de Congo, isso há muitos anos, e de repente numa casa em que a gente estava almoçando, não era o capitão não, mas era logo um segundo em importância, um contramédico, me chamou na cozinha, falou, olha, agora que o senhor já é dos nossos, eu posso contar um segredo. A gente aqui é católico, mas a gente toca para Umbanda também. Inclusive a gente tem um nome áfrico. Ele falou, aí me falou um nome todo africano. Interessante isso aí. Enquanto estava começando Goiás, fazendo as casas, trouxeram um caminhão de trabalhadores de lá. Antigamente eles falavam era pau de arara, aqueles que vinham vendidos, né? Traziam lá para vender para a cidade, para os escravos mesmo. Aí eles estavam ajudando aí, trabalhando, aí que inventaram, falaram, vamos ver se nós vamos movimentar o Congo lá da África, aqui, vamos ver. Aí um certo dia, desses foram lá em cima, no areão, arrumaram os instrumentos deles lá e foram lá e trouxeram, desceram Rua Nova abaixo, cantando as músicas. É verdade que esses rituais, não só de negro, por exemplo, folia de reis, folia do divino, tem muito apelo familiar. É muito uma coisa que a gente chamaria em antropologia clânica. Pertence a um clã familiar. Não precisa ser uma família nuclear, um clã, uma parentela, como a gente chama. Quando ela se dissolve, ou quando não se interessa, em geral se perde, porque ela não tem acolhida em outras dimensões da sociedade.
saí para folia, eu estava com 9 anos de idade. E daí para cá, eu enlerei a vida de folião. Enlerei a vida de folião, saí na garupa de um cavalo do meu tio, lá de Aruanã, Pedro Camelo. Isso foi em 1970. O leão que tem que ter o comportamento, né? Naquele tempo tinha que respeitar o encarregado, né? Não podia arrumar nem namorada. Arrumava, mas era escondido, né? Só de olho, que nem jacaré. Parou! Eu acompanho, bato catira para eles cantar e sapatear e canto com eles as músicas de catira. Canto música de catira e canto também música sertaneja, música de raiz, né? Como é que é o nome da dupla de vocês? Pra ficar Rancho Grande e Paiozinho. Paiozinho. Ele é o Rancho Grande. Eu sou o Rancho Grande, ele é o Paiozinho. O povo bateu palma, comigo a paz, ela me abraçou chorando, representando seus pais. O prazo do casamento, violeiro é você quem faz. Ela acaba sendo marginalizada porque ela não se inscreve no modelo cultural hegemônico, que é um modelo que corrobora com o sistema capitalista em si, não é? A cultura popular, ela se dá em outros tempos, em outros espaços e em outras relações de produção da vida material, que não é esse que prevalece na cultura de massa, na cultura hegemônica, né? Nós temos uma cultura hegemônica no Brasil, financiada e que corresponde aos grandes financiamentos, né? As propostas, né? Colocada pela visão de mundo hegemônico, e nós temos expressões culturais contra-hegemônicas, que procuram se desenvolver de outra forma, né? No seu tempo, no seu espaço, na sua maneira de ser. Embora os protagonistas dessas manifestações da cultura popular, eles estejam inseridos nesse sistema econômico e dependam dele para sobreviver, a sua arte, a sua cultura percorre outros espaços, outros tempos, outra maneira de relacionar-se, que é muito mais da gratuidade, da solidariedade, da resistência, do que da produtividade e da lucratividade, como nós costumamos ver.